Eu nunca tinha pensado em ser padre na minha vida, nunca. Nunca fui coroinha, não era muito de igreja. E numa adoração o padre falou, jovens aqui serão chamados a sacerdócio. E eu pensei, coitados, vieram para um retiro e vão ter que ser padre agora. Eu mal sabia que era eu um deles. Hoje eu digo que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi ter ingressado no seminário, foi uma coisa fantástica. Quando eu voltei para casa, eu lembro que no ônibus, as palavras da missa não saíram da minha cabeça. Então eu costumo dizer que vocação está dentro da gente. Se o menino quer ser jogador de futebol, é lógico que ele vai gostar de tudo relativo àquele universo. Se já você é chamado a ser sacerdote, tudo o que faz parte do universo de um padre vai fazer o coração dele arder. Qual é esse universo do padre? Temos percorrido juntos em nosso programa por diversas realidades. Em todas elas eu tenho conhecido e experimentado a experiência de fé feita por diferentes pessoas, diferentes lugares. No programa de hoje iremos entrar na vida e na rotina dos seminários menores, lugar do início da formação sacerdotal. Eu quero ver quem são esses adolescentes que decidiram encarar com seriedade essa busca de Deus. Quero também experimentar um pouco dessa realidade que muitas vezes não conhecemos da formação dos padres. Venha junto comigo, meu nome é Robert, sou teólogo por profissão e paixão e assumo que tenho sede de Deus. O seminário menor é para criar sadias amizades, para aprender a autodisciplinar-se, senão não consegue estudar, não consegue conviver, não consegue estabelecer metas para a vida. É para a catequese básica em muitos casos. O seminário menor é para recompor quase a unidade pessoal que precisa para que o sujeito então possa levar adiante uma reflexão de caráter vocacional. A ideia dos seminários menores na igreja é, no primeiro momento, oferecer um real discernimento da vocação. Não é possível exigir de um adolescente que ele já tenha clareza do sacerdócio. Mas aqui dentro ele vai recebendo uma formação para se tornar um homem, um bom cristão e dentro desse discernimento, oxalá, um sacerdote para a igreja. O que levou você a tomar essa decisão de, com 13, 14 anos, entrar num seminário? Então, eu conheci a congregação em 2012, pelo meu pároco da minha cidade. Eu vendo ele com o povo, na missa, eu queria estar lá na missa. Eu queria estar naquele lado. Quando eu ia na missa, que eu não tinha muita frequência, às vezes até mentia que não ia na missa, né? Mas eu não levava a oferta. E quando eu vinha assistindo a oferta, eu olhava para assistir assim e falava, eu oferto a minha vida, Senhor. E toda vez que eu ia na missa eu falava isso, né? Eu nunca levava dinheiro, e eu falava, eu oferto a minha vida. Só que eu não esperava que um dia ele fosse cobrar isso. E no retiro de Crisma, eu tive um encontro com Deus. E eu senti um amor, uma alegria assim que eu nunca tinha sentido, eu nunca tinha experimentado. E eu falei, nossa, eu quero muito ser padre. E depois desse desejo intenso de querer ser padre, eu falei, tá, mas como que é ser padre? Como que é a realidade dos seminários, né? O que precisa fazer para ser padre? E aí eu comecei a frequentar aqui o seminário menor, fazer os encontros vocacionais. E aí os padres conversaram comigo, eu fui discernindo. E depois de pensar bem, de conversar com a família, né, de pensar, não, realmente é isso que eu quero, entrei no seminário. E foi a melhor experiência da minha vida. Posso dizer com muito orgulho, com muita alegria, assim, que eu sou muito feliz de estar aqui no seminário. Uma pessoa se torna um buscador de Deus quando a ausência do infinito dentro de si se torna algo tão vital quanto o próprio ar que se respira. Essa necessidade de um encontro sagrado não tem idade para se manifestar. Pode acontecer no fim da vida, em uma situação de dor ou de sofrimento. Pode ser em uma necessidade ou um momento marcante. E pode acontecer também muito jovem, criança ou adolescente ainda. Para os seminaristas menores, esse desejo ardente aconteceu logo cedo. Se nós não tivermos a parceria dos responsáveis ou dos pais, o processo não caminha de maneira madura e que venha a favorecer o crescimento do seminarista. Então nós estamos sempre em contato com os pais no terceiro domingo. Os pais vêm aqui, ou os responsáveis, almoçam com os seminaristas, passam o dia conosco, à tarde tem uma conversa com os formadores, e é nessa interação, nessa troca que há
o crescimento e a construção de uma vocação. Então, é fundamental no Seminário São José, por serem adolescentes, essa interação entre pai e formadores. Ao mesmo tempo que eles são seminaristas, eles continuam sendo adolescentes, passando por todas aquelas transformações da adolescência. Então, o que acontece? A gente tenta ter o apoio dos pais, eu tento trazer os pais o mais próximo possível. Qualquer problema mais grave, eu tento primeiramente comunicar aos pais. E temos também a ajuda de psicólogos na escola, psicopedagogo. Qualquer dificuldade maior, além de avisar os pais, eu tento trazer o jovem para perto de mim, conhecendo, conversando, descobrindo, para que ele possa confiar em mim e se abrir para que eu possa ajudá-lo. Eles passam dentro do seminário por fases complicadas, às vezes de rebeldia, de indisciplina, mas também pela fase do namoro, do apaixonar-se, e temos que saber tratar isso com naturalidade, porque faz parte da vida. E no dia a dia, né, os pais dos nossos meninos são os padres, né? Então, muitas vezes, em algumas situações que acontecem, a gente fala: padre, vem aqui que a gente precisa falar sobre o seu filho. Vamos puxar a orelha do seu filho, né? Porque essa relação paterna também existe por parte dos padres. Eles são os responsáveis pelos meninos enquanto eles estão aqui no seminário. No mundo de hoje, do jeito que os jovens estão, dizer assim: mãe, eu quero ser padre, a minha vocação é essa, é maravilhoso, é uma bênção. Eu digo que ele é uma bênção na minha vida. Ele transmite muito para a gente. Eu digo assim que coisas que eu não aprendi lá na catequese, lá atrás, hoje eu aprendo com ele. Até a minha mãe fala assim, eu ensinava ele, né? A mãe ensinava ele. Hoje ele me ensina, ele nos ensina como que é o amor de Deus, como que funciona a igreja. Então, a gente está mais junto, assim, está mais dentro, Deus está mais presente na vida da gente. Estarem num seminário, numa rotina que é bastante exigente, o que o senhor pensa disso? Eu penso que é uma visão equivocada daqueles que acreditam que isso não faça bem ao adolescente. Aqui no seminário, o que acontece? Eles recebem uma disciplina, né? Eles recebem vida de oração, vida intelectual, e é algo que os transforma. Mesmo que eles não sejam padres, os que daqui saíram e hoje são leigos, né, são bons homens e grandes profissionais, porque receberam uma formação que muitas vezes lá fora não receberiam. A gente sai para visitar parques, museus, e às vezes também a gente sai para passar um dia fora também, porque às vezes a vida só ali, às vezes não ajuda muito a gente, né? Aquela mesma coisa sempre, a gente tem que fazer coisas fora. Somos jovens, normais, é só a nossa opção de vida que diferencia dos outros, mas a gente não vive rezando 24 horas, temos atividades diárias, a gente mexe em computador, conversa, joga dominó, brinca, joga bola, é uma vida normal. Como pedagoga, eu acompanho diariamente os seminaristas nos seus estudos, no período da manhã, no período regular das aulas, ou no período da tarde, onde eles estão em atividades internas do seminário, nos seus horários de estudo, né? Então, estou o tempo todo ali junto com os seminaristas. E a questão da rotina ou do dia a dia do seminário, de que forma que o senhor percebe que isto auxilia ao jovem, adolescente, na busca que ele faz de Deus ou do discernimento da sua vocação? Como é que isso proporciona para que ele se aprofunde nessa busca ou distraia ele? A rotina do seminário ela pode ter um papel positivo e negativo. Para muitos, a rotina do seminário é cansativa, é estafante, o jovem se cansa e vai embora. Geralmente, se ele vai embora por causa da rotina, com o tempo ele volta, porque ele sente saudades. Mas eu acho que a disciplina do seminário, de rezar 5 vezes por dia, de ter um momento de trabalho, de ter um momento de estudo, de ter um momento de silêncio, mas também de lazer, de confraternização, de esporte, eu acho que isso ajuda o jovem a conseguir descobrir qual o horizonte que ele está buscando, qual o norte da vida dele. Porque hoje, no meio desse turbilhão de acontecimentos do mundo, acho que os jovens não sonham mais. Eles não têm horizonte. Qualquer coisa vai. E para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho vai. Então eu digo sempre para os meus meninos, qual é o norte de vocês?
Se eu estou buscando servir a Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas, servir a Deus no povo, nos mais pobres, como orionitas, então vamos buscar isso. E aí a rotina do seminário, o trabalho, o estudo, as orações, muito especialmente a missa, vai ajudar ele a colocar o próprio coração em sintonia com aquilo que Deus sonhou para ele. Ajuda você a crescer como pessoa, né, como homem, né, saber que você tem seus deveres, você tem suas atividades, você tem suas responsabilidades. E o padre realmente tem que ser um cara que coloca a mão na massa, que está disposto a lavar uma louça, a ajudar no que precisa, pois ninguém quer um padre molenga, morto, né, na comunidade. Que é um padre que realmente pegue as rédeas, né, e fala, não, vamos conquistar pessoas, né. E o padre é um homem que trabalha também, né, que se dedica, que tem suas atividades domésticas também, que lava uma louça, que faz uma comida, né. Não é só porque a gente quer ser padre que a gente não faça nada disso, né. E isso com certeza ajuda. O trabalho é sempre fundamental. Uma vida de oração, uma vida de estudos, uma vida de trabalho. E os meninos não somente olham, mas eles trabalham também, quer dizer, constroem a natureza, constroem a obra de Deus, né? Não é isso? Sim, eles ajudam também, ajudam nos trabalhos domésticos, as irmãs orientam os trabalhos quando eles vão ajudar. Eles ajudam o Padre Francisco lá na hortinha, depois nós comemos o que eles produzem, é muito bom. O Papa Francisco, em uma de suas homilias, disse que os seminaristas deveriam guardar 3 pontos: fraternidade, oração e missão. 3 pilares que sustentam toda uma vida. E assim é a rotina, a vida diária dos seminaristas. Tempo de convivência, tempo de se colocar em oração e tempo de estar em missão. São palavras do Papa. Os anos de seminário são uma preparação com o único objetivo de tornar-se discípulos humildes, capazes de preferência pelas pessoas mais marginalizadas, aquelas das periferias. O que nós percebemos nos vocacionados que procuram o Seminário São José e que depois, ingressando, se tornam seminaristas, é que eles vêm de experiências com Deus diferenciadas. Alguns, experiências dentro do seu movimento e pastoral de sua paróquia, outros com experiências de coroinhas, ou alguns com nenhuma experiência muito profunda com Deus. Então, nesse quadro, eles são inseridos na dimensão espiritual, que é uma das dimensões fundamentais da formação sacerdotal, e recebem aquilo que a igreja oferece como tesouro espiritual, que é a oração da liturgia das horas, né, na parte da manhã, à tarde e à noite, e também são inseridos na oração do Santo Terço, também são conduzidos a terem um momento de leitura espiritual e também um momento de oração pessoal silenciosa. E vão criando gosto pela dimensão espiritual, né? É um processo que não se dá do dia para a noite, mas é algo que é gradativo e que favorece muito o crescimento e o discernimento da vocação, porque aqui nós formamos homens de Deus para a igreja, né? E que venham a servir, oxalá, como sacerdotes. A gente tenta, não só pelos constantes apelos do Papa, mas o nosso fundador, São Luís Orione, ele dizia assim, em algumas cartas que ele escrevia aos padres, fora da sacristia, isso já há 100 anos atrás. Ele queria os padres orionitas no meio do povo e não dentro da igreja fechados. A gente tenta formar os meninos para essa realidade da seguinte maneira, pastoral. Eu quero que todos se engajem na pastoral. Não quero seminarista só lustrando castiçal dentro da capela. É para ir para a pastoral da criança, da juventude, da pessoa idosa, da liturgia. Eu sempre coloco eles para trabalhar. Você tem um evento na paróquia, eles estão na cozinha, eles estão limpando o banheiro, eles têm que sentir que as coisas não são fáceis, têm que trabalhar para sentir o que o povo sente. E a gente tem feito uma experiência bacana, junto com os jovens da paróquia, de ir para Curitiba à noite, levar janta para moradores de rua, ali perto da rodoviária, no Praça Rui Barbosa, e foi uma experiência para eles assim de ruptura de formação, porque eles viram o pobre, puderam conversar, sentar no chão com eles, olhar no olho deles, abraçá-los e ver que ali se encontra também o Cristo, né? Ali se faz uma experiência de Deus. Eu acho que o grande desafio é fazer com que o jovem se abra a tantas experiências de Deus como o Papa tem pedido, especialmente com o pobre, né? Além de ser o homem do altar e da liturgia, o padre também é o homem do povo, é o padre que tem que sair para atender o povo, que tem que ter no coração o desejo da missão, do cuidado com os pobres, que muitas vezes eles desconhecem,
Não é por maldade, mas eles precisam também ser reorientados em novos focos. Ama e faze o que quiseres. Essas são palavras de Santo Agostinho. É esse o ambiente sadio de um seminário menor, a lei do amor que rege o comportamento das pessoas que se entregaram totalmente àquela opção que vale toda uma vida. Entregar-se inteiramente a Deus para ser um homem que se dá totalmente ao seu povo. Aquele que experimentou o amor de Deus só pode responder com amor e amor aos outros. É esse o novo mandamento. Como diria São João Maria Vianney, para ser santo tem que ser realmente doido, louco, pirado da cabeça, para realmente se entregar totalmente ao Cristo. E eu vejo como liberdade, eu vejo como amor. Porque a gente, você pode olhar, né? Tem uma rotina, tudo pesado, não sei o quê, tem que seguir, tem que fazer. Mas ninguém me obrigou a estar aqui. Eu vim porque eu senti um grande amor no meu peito, chamando por mim, para estar aqui. E quando você olha dessa forma, você vê que é tudo uma grande liberdade. Quando a gente faz as coisas por amor, a gente não sente, né, as dificuldades, mas apenas olha para o Cristo, olha para a luz. Isso é o que me fortifica, é o que me fortalece, é o que faz eu querer estar aqui. É dar a vida por este Cristo, por alguém que foi liberal comigo, né? Eu também quero ser liberal com ele. Muitas vezes as pessoas têm uma imagem que o seminarista, ele é um anjo, né? Que ele é um ser angelical, que ele deixa até de ser adolescente. E eu gosto de quebrar essa imagem, de mostrar às pessoas que o seminarista é alguém normal. Eles gostam de celular, eles gostam de ouvir música, eles gostam de jogar futebol, de ficar na internet, né? Que eles se apaixonam. Mas são jovens que fizeram essa opção e continuam sendo adolescentes, jovens como os demais. E que as pessoas que estão nos acompanhando também tenham a coragem de incentivar novas vocações. Eu costumo falar, quando eu vou fazer trabalho vocacional, que muitas vezes as famílias, nós mesmos padres, não incentivamos a vocação do menino. Então que tenhamos coragem, que é uma vocação tão bela quanto a escolha de alguém que quer ser médico, advogado, né, jornalista. Então que se favoreça também, que se fale, que se reze, que convide os jovens para virem no seminário conhecer. Entrar no seminário não quer dizer que vai ser padre, mas pelo menos que venha conhecer a nossa história, a nossa estrutura. Eu acredito que ser padre é ser um homem dos mistérios, é ser um homem disposto a sair de si para se dar totalmente aos outros. Porque você se tornando sagrado, você consegue se tornar sagrado para o outro. Eu entreguei o meu filho para Deus e sei que ele está num bom e ótimo caminho. Eu já ouvi muitas vezes que o padre é o homem do sagrado. Eu entendo quando dizem assim. Porém, eu prefiro pensar que um padre é um homem à procura do sagrado, alguém que tem fome e sede de Deus. O salmista traduz esse sentimento ao dizer que a sua alma tinha sede de Deus como a terra sedenta e sem água. E o próprio Jesus irá dizer que o seu alimento era fazer a vontade de Deus, saciar a sede e se alimentar de Deus. Essa é a imagem que termina esse programa. Uma busca de Deus que transforma vidas dos próprios seminaristas, adolescentes, dos seus amigos, dos seus familiares, da igreja, do mundo. Eis o meu desejo, ser eu também um buscador, alguém que se mantém sempre em busca do sagrado. Fé é seguir Jesus Cristo e modelar meus comportamentos e escolhas segundo quem eu sigo. O seminário menor é um lugar para as experiências fundantes de fé.